líder do Liberdade Rio, junto com a sua esposa. E é muito bom estar aliançado com esse irmão. Ele tem uma aliança conosco, com esse ministério. E nós acreditamos na ação do Espírito nessa nação e nas nações. Queremos cultivar a terra para o retorno de Jesus. E esse é o nosso propósito. Amém? Então, Michel, pode vir aí. Ele vai estar ministrando para vocês. Os irmãos estão bem? Está todo mundo bem? Teu time perdeu hoje? Não, né? Está tudo tranquilo? Você está tranquilo? Amém. Então tá bom. Estende tua mão para cá, vamos abençoar, agradecer a Deus e abençoar a vida do Michel. Pai, eu oro nessa noite que o Senhor possa usar o teu filho. Usa para a tua glória. Libera sobre ele. Eu peço que o teu Espírito venha com força sobre ele. Que ele seja tomado por um amor e também por intrepidez, por ousadia segundo a tua palavra, segundo o teu amor e segundo o teu coração. Nós queremos ouvir a tua voz e pedimos que o Senhor derrame isso sobre o Michel essa noite. Abençoa, nós abençoamos a vida dele com Deus, com coragem e ousadia, Pai. Com, Deus, discernimento da tua palavra. Que o teu Espírito possa comunicar aquilo que o Senhor quer que essa comunidade ouça essa noite. Nós queremos sair desse lugar aqui, Pai, não só alimentados, mas desafiados a viver segundo a tua vontade e a tua palavra. Oramos assim, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui de volta, dessa vez bem melhor, porque eu vim com minha esposa, então sempre que ela está é bem melhor. E a gente está se divertindo bastante aqui esses dias, trabalhando bastante também. E a gente teve um período de 3 dias aí debaixo do fogo de Deus. Quantos foram tocados pelo fogo do Senhor? A presença do Senhor nos tocou de forma muito poderosa. Eu queria falar um pouco dos materiais que eu trouxe, estão ali atrás. Eu queria indicar um CD do meu amigo Fábio Bravo. Não sei quantos já ouviram uma canção que fala sobre fazer aquilo que nenhum homem fez e fazer aquilo que a história ainda não viu, o que está descrito em Joel. Então essa canção é uma das canções mais poderosas para os nossos dias, e ela está aqui nesse CD, assim como muitas outras canções que, na verdade, a maioria delas foram fruto de encontros de oração, e essas músicas eram escritas na medida que eu ministrava a palavra e a gente também ministrava orações, e o Fábio e a Dani começaram a escrever canções em cima daquilo que eu pregava e em cima daquilo que a gente estava orando. E eles lutaram muito para lançar esse CD, assim, eles já tiveram para lançar um outro CD, gravaram tudo. Quando ele foi, todos colocaram a voz, tudo pronto, só faltava ele colocar a voz. E aí ele pegou uma alergia que afetou as cordas vocais dele e ele não conseguia mais cantar as músicas no tom que foi gravado. Ou seja, ele teve que deletar todo o álbum. E eu sei que isso tudo foi um processo de Deus na vida do Fábio e da Dani. Eu sempre digo que tem muita gente que aprende a dar 2, 3 acordes e já quer sair e gravar um CD. Esses irmãos, eles foram forjados no tempero da comunhão, da aliança, de discussões, de provas. Então, eles são aprovados pelo Senhor hoje porque eles geraram isso tudo dentro desse contexto de obediência, de quebrantamento, de viver em comunidade. E é um CD muito preciso para o nosso tempo, se você quer alimentar o seu fogo, se você quer continuar ouvindo canções que possam abençoar a sua vida de oração. Eu queria indicar, a gente tem alguns ali atrás. Hoje a gente vai estar ministrando uma palavra sobre autoridade e cultura de honra. E basicamente, assim, o que eu vou ensinar, muita coisa está dentro desse livro, que é um livro que me abençoou muito. Esse pastor, ele é líder de um ministério em Sacramento, e ele caminha também em aliança com os irmãos lá da Califórnia, lá de Redding, lá do Bill Johnson. E parte da mensagem que eu vou falar tem aqui em 2 capítulos, onde ele fala sobre a necessidade da gente se conectar com a geração mais velha. Mas também é um livro que fala sobre avivamento. Então eu indico fortemente esse material, principalmente se você é jovem. Eu queria que você tivesse um livro desse, eu queria que vocês lessem juntos. Esse é um livro que fala muito sobre avivamento, mas sobre como a gente pode trabalhar em parceria com a geração mais velha.
E é basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Amém? Estão empolgados para ouvir sobre a autoridade espiritual? Quando fala autoridade, as pessoas fazem como um gato escaldado. Lá vem ele querer mandar na minha vida. Não é isso? Sim ou não? Não, né? Aqui não tem problema com isso, só no Rio. Aqui é todo mundo submisso, todo mundo está se candidatando para trabalhar na obra da casa dos filhos. Vamos lá. Eu acredito que a gente vai ser abençoado hoje. Queria começar com um texto lá em Malaquias 4, que é um texto muito famoso. Eu já ministrei esse texto aqui uma vez, falando num contexto de família, mas hoje eu quero falar num contexto de paternidade espiritual e autoridade. Primeiro você precisa entender que essa pessoa que vos fala essa noite era uma pessoa que tinha um entendimento muito diferente do que tem hoje a respeito desse assunto. Então eu não sou um típico pastor autoritarista ou um típico pastor que oprime as pessoas. Na verdade, eu venho do lado da anarquia. Eu venho do lado da teoria de que não existia autoridade, cada um poderia fazer aquilo que queria. E essa era a minha pregação. A maneira como eu acreditava que a igreja deveria de funcionar, ou a maneira como eu lidava com as pessoas, era de forma igualitária, onde eu colocava todo mundo de forma igual. Só que isso trouxe muito mais malefício do que benefício, porque isso é desordem. Não é assim que funciona na família, não é assim que funciona na sua empresa, não é assim que funciona quando você está andando de carro no meio do trânsito, em todo lugar, em todo momento, por onde você for, não importa. Em algum momento você vai ter um encontro com a autoridade. E se você quebra a autoridade, você vai ter um encontro com as consequências de ter quebrado ela. Não tem jeito. Faz sentido para você isso? Por exemplo, existem leis que foram criadas, e essas leis que foram criadas, todas elas, toda justiça criada pelo homem, elas estão dentro do contexto da graça comum. Deus colocou todas as leis de cada nação, do Brasil, de todas as nações, para que protegesse e trouxesse ordem ao homem. A gente sabe que dentro dessa justiça existem falhas, porque elas são todas coordenadas por homens. Mas imagina se amanhã de manhã retirassem todos os sinais de trânsito de Manaus. Todos, não tem mais, não existe mais. Que tirassem todas as regras de trânsito. Do nada, alguém teve essa ideia e ele tirou todas as placas indicativas, ele tirou todas as placas de proibição, ele removeu todos os sinais de trânsito. Agora vamos pensar que isso acontece em São Paulo. Quantos já foram no trânsito de São Paulo? É uma bênção, né? Eu já fiquei 2 horas em um quarteirão. Eu só queria ir no Starbucks do outro lado tomar um café. E eu estava de um lado, o shopping do outro, só que você tinha que fazer a volta. Para fazer a volta eu levei 2 horas. Imagina se remove toda a lei de trânsito da cidade de São Paulo. Essas leis foram colocadas ali pelos homens, mas mediante o empoderamento da graça comum. É Deus que estabelece as leis, é Deus que estabelece a ordem. Sem essa ordem, seria um caos a sociedade. Vamos supor que não existisse mais polícia. A gente fala mal da polícia, mas quando o bicho pega, é eles que a gente chama. Vamos supor que não existisse mais lei, nenhum tipo de lei. Fosse o Velho Oeste. Quem quiser matar, mata. Quem quiser roubar, rouba. Então, quando você remove a lei, a ordem e a autoridade, o que você tem na terra é caos. E se você remove a lei, a ordem e a autoridade na família, o que você tem é caos. Se você remove lei, ordem e autoridade na igreja, o que você vai ter é caos. Não tem como viver sem ter um encontro com a autoridade e ser afetado por ela. Não tem como, em todos os setores da sua vida. Então eu não estou falando algo que foi me pedido para falar, eu estou falando algo que eu estou encontrando, que está afetando a minha vida e que também eu estou vendo benefício na vida de outros, na medida que eu me posiciono
como um pai espiritual para essa geração. E eu começo a alinhar eles debaixo daquilo que eu acredito que Deus tem confiado à minha vida, à minha família e ao meu ministério. Então esse texto de Malaquias 4 fala sobre uma intervenção profética que acontecerá na terra antes do retorno de Jesus. Ele está dizendo, antes que Jesus volte, eu vou enviar uma manifestação profética. O espírito de Elias vai vir sobre a terra e ele vai operar um milagre. Ele vai fazer o coração do pai se voltar para o filho e o coração do filho se voltar para o pai. É impressionante esse texto. E eu vi um cara falando no fim do ano, o nome dele é Alan Hood, e ele explicava que normalmente quando a gente vai ler o texto e a gente vê a palavra pai, a gente tenta colocar também a palavra mãe. Porque a gente gosta de dar uma equilibrada, né? Porque a gente não pode ser machista, né? Mas isso não tem nada a ver com machismo. Isso tem a ver com quem é a autoridade. A autoridade de um lugar, a autoridade de uma congregação, a autoridade de uma casa, não é a mãe, é o pai. A mãe tem autoridade, mas a maior autoridade é a do pai. E o texto está falando de uma obra miraculosa, que é operar no coração do pai, para que haja uma conversão. O que o texto está dizendo é o seguinte: existe uma geração inteira de pais andando para um lado, e o espírito profético vai vir sobre esses pais e vai fazer com que eles sejam tocados e se concentrem totalmente nos filhos. Eles vão se converter para os filhos. E na medida que os pais se convertem para os filhos, vai também haver um milagre, onde os rebeldes se converterão aos pais. Essa é a operação de João Batista. Diz que ele tinha o espírito de Elias sobre ele e que ele veio preparar o caminho do Senhor e fazer muitos rebeldes se tornar a prudência dos justos. A rebeldia não é simplesmente um fato isolado, mas a rebeldia é por causa da ausência de autoridade. É uma resposta que uma geração está dando para chamar a atenção daqueles que estão em posição de autoridade. Então, se por um lado existe rebeldia, por outro lado existe ausência de autoridade verdadeira. E o que eu quero posicionar vocês nessa noite é a respeito de autoridade saudável e verdadeira. Quando tem autoridade saudável e verdadeira, a cura da rebeldia acontece. E o que acontece como consequência é que a gente libera o destino dos filhos. O futuro dos filhos começam a ser liberados através da paternidade de Deus, através de figuras de autoridade. Então o texto está dizendo que vai acontecer um milagre. E isso já está acontecendo. Embora o apóstolo Paulo diga que nós temos muitos tutores, nós temos muitos mentores, mas pai, você tem pouco. Você pode ter muitos pastores nessa igreja. Você pode ter 50 pastores daqui a 10 anos. Mas pai é um só. Quem é o pai dessa comunidade? Vamos lá. Quem é o pai dessa comunidade? Esse homem é o pai dessa comunidade. Vocês podem ter muitos pastores. Pai, vocês só têm um. Não tem 50 pais aqui. Os outros podem pastorear e exercer paternidade através da influência dele. Mas o pai dessa comunidade só tem um. Nós podemos ter muitos pastores. Pastor você escolhe. Pai não. Pai você não escolhe. Você nasceu aqui? Você nasceu espiritualmente aqui? Ou você chegou aqui quebrado e foi restaurado? Então você reviveu para Deus debaixo de uma atmosfera que um dia um pai começou. Não tem a ver se eles dois têm defeitos ou acertos. Tem a ver porque eles são pai e mãe.
Eles geraram isso tudo que está acontecendo aqui. E eles podem cometer os erros mais terríveis daqui a 5 anos. Mas isso não vai mudar o fato de que ele é pai. Tudo o que está acontecendo aqui é porque um dia Deus confiou isso a ele. E ele gerou outros, que geraram outros, que vão gerar outros. Talvez não tenham muitos pais em Manaus. Mas talvez tenham alguns. E essa casa tem um. E Deus está fazendo um milagre do pai se voltar para o filho se voltar para o pai, porque tudo o que Deus faz na terra é por meio da ordem de legado. Tudo o que Deus faz na terra é através da transmissão de vida por meio da honra. Porque a terra está sendo ferida de maldição. O texto diz que se isso não acontece, se o pai não se volta para o filho, se o filho não se volta para o pai, a terra começa a ser ferida com maldição. Grande parte do caos e da confusão que existe hoje no meio dos jovens, toda a confusão que existe sobre opção sexual, sobre opção profissional, tudo gira ao redor da ausência de um pai saudável. Porque o pai define o destino de um filho. E a igreja é o lugar onde nós devemos acolher os órfãos, aqueles que nunca foram amados, aqueles que foram feridos, aqueles que foram rejeitados, porque na medida que a gente entende a importância da paternidade espiritual, nós começamos a compreender a igreja não apenas como uma instituição, mas nós começamos a compreender a igreja como uma família. Muitas vezes nós achamos que nós vamos à igreja e temos uma família, mas na verdade deveríamos entender que a igreja é a família e a família é a igreja. É óbvio que existem circuitos mais estreitos de família, mas no sentido geral, a igreja é a família de Deus. Amém? Esse lugar é uma família. Vocês são uma família. E não existe família com ordem sem pai. Então a maldição precisa ser curada na medida que a gente aprende a reconhecer a importância de se submeter a uma visão. Talvez essa palavra visão aqui em Manaus seja terrível. Mas não tem problema, eu vou usar essa palavra do mesmo jeito, porque o que eu estou querendo dizer tem a ver com as escrituras e não com o erro de alguns líderes. Eu não vou me privar de falar a verdade porque alguém interpretou isso de maneira errada. E é impressionante que quando a gente toca nesse assunto, o ambiente fica pesado. Porque eu estou mexendo no vespeiro. E eu estou aqui para dar minha cara para bater. A principal pedra fundamental para essa nova geração de avivalistas que o Senhor está levantando. A principal pedra fundamental dos jovens que o Senhor está levantando, de uma geração que está levantando, que vai mudar o mundo, é compreender a dinâmica que existe entre o cajado e a espada. Essa figura você encontra no livro de Êxodo, no capítulo 17, quando Israel está sendo atacado pelos amalequitas. Então Moisés chama Josué, que representa a geração mais nova e que representa a guerra, a força, a espada, e diz para ele separar mais alguns jovens, descer até o vale, e que ele ficaria no monte com o cajado de Deus, e que na medida que ele levantasse o seu cajado de autoridade, a geração mais nova iria vencer as guerras nos vales. E essa é uma figura importantíssima de entender.
Nós precisamos da geração mais nova que tem a espada, que sabe guerrear, que sabe ir à frente, que tem disposição para fazer, que tem disposição para dormir em qualquer lugar, para viajar para qualquer lugar. Uma geração com força e vigor para se doar por missões, para evangelizar as pessoas, para liderar a sala de oração. Nós precisamos dessa geração, mas essa geração não vai vencer sem o auxílio do cajado. Porque o que fazia Josué prevalecer na terra, no vale, era na medida que Moisés conseguia levantar os seus braços. Há uma operação de honra e submissão incrível nesse texto, porque diz que chega um momento em que a figura de autoridade, representada por aquele ancião, aquele pai, Moisés, os braços dele começam a ficar fracos. Então Arão e Hur começam a cuidar dele para que ele não desfaleça e para que ele mantenha os seus braços erguidos, porque se vocês não mantêm o braço do seu pai erguido, a próxima geração vai fracassar. Alguém precisa colocar a pedra debaixo para que ele se sente. Alguém precisa chegar e segurar nos braços para que eles não desanimem. Não faz sentido para mim eles terem que subir na plataforma e pedir ajuda voluntária para a casa dos filhos. Deveria estar tendo briga para quem vai se inscrever no negócio. Alguém precisa segurar os braços e manter esses braços erguidos. Alguém precisa cuidar da saúde emocional e espiritual dos líderes. Alguém precisa fazer isso, porque disso depende o avanço daquilo que essa geração vai fazer. E parece que eu estou tornando a coisa pessoal. É exatamente isso que eu estou fazendo. É exatamente isso que eu estou fazendo. Porque eu sei o quanto eu sofri por não ter tido alguém para fazer isso por mim. Você me pediu? Eu sou um profeta. Eu sinto o lugar. E eu sinto as pessoas. Eu sinto o que está acontecendo. Ninguém precisa me contar. Eu vou falar para vocês. Esse lugar tem uma das visões mais poderosas do Brasil. E vocês são privilegiados de ajudar a fazer essa visão acontecer. E se vocês não fazem, isso é desonra. Não é desonra apenas com Ele, com Deus. Era para ter tendo briga de tanto pedreiro brotando. Se tu não é pedreiro, meu irmão, aprende a ser. Porque essa é a pedra fundamental. Se vamos ver um avivamento mundial, 2 gerações precisam se alinhar. E o avivamento se torna eficaz na medida que honra e submissão andam lado a lado. Todas as gerações são chamadas para andar debaixo de autoridade. Todas as gerações, não importa, em alguma hora elas serão beneficiadas pelo poder da autoridade. Não tem a ver com o nível do sarrafo, meu irmão. Olha a experiência de Paulo em Atos 9. A primeira coisa que ele tem é um encontro com o Senhor. Se você olhar os textos bíblicos, quando as pessoas se convertiam, elas não tinham um encontro com o Salvador. Elas tinham um encontro com Quírios, Senhor, o dono. Quando Paulo encontrou Jesus naquela estrada, ele teve um encontro. Quem és tu, Senhor? Essa é a mesma palavra correlativa para Yahweh. O grande eu sou, ele teve um encontro com o dono, com a autoridade máxima. E na medida que ele teve um encontro com a autoridade máxima, ele teve que se submeter a um semi-analfabeto chamado Ananias. O grande erudito teólogo judaico está cego e agora precisa receber o Espírito Santo por meio da mão de um analfabeto. Por que isso? Porque em termos de autoridade espiritual, Ananias tinha mais vida do que o erudito Paulo.
Paulo era um novo nascido, era um bebê espiritual. Não tem a ver com tanto de capacitação e experiência de vida que você tem. Tem a ver com reconhecer o tamanho da vida de Deus no outro. Então Paulo se submete àquele processo de quebrantamento, de estar debaixo de autoridade. E nós percebemos que Paulo se torna um dos maiores pais espirituais da história do Novo Testamento e da história da igreja. Porque se você quer ocupar uma posição de autoridade, primeiro você precisa se colocar debaixo de uma autoridade. Se você quer exercer influência sobre outros, você precisa aprender a deixar que outros exerçam influência sobre você. E talvez isso pareça ser muito humilhante para você, porque o seu coração é cheio de arrogância e independência. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, não tem espaço para independência no cristianismo. Não tem espaço para você decidir a sua vida do jeito que você quer. Talvez você aprendeu, não sei aonde, que cristianismo tem a ver com aceite Jesus, depois faça o que quiser. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, você é batizado no corpo de Cristo. Quando você é batizado no corpo de Cristo, você passa a pertencer a outros membros. E dentro desse contexto de outros membros, onde há submissão mútua, existe submissão a um pai. Você não pode mais agir de forma independente. Não há espaço para individualismo dentro do cristianismo bíblico. E se nós queremos avanço, nós precisamos entender o que significa cultura de honra. O quarto mandamento bíblico fala sobre honrar pai e mãe, e que se você faz isso, seus dias serão prolongados. Traduzindo isso, o que queremos dizer é que por meio da honra se flui vida. Se você honra, significa que você vai ter os dias prolongados, não simplesmente sua vida natural, mas a sua vida e o seu vigor espiritual repousam na medida que você entende o princípio do que significa honrar. E a Bíblia está cheia disso. Nós achamos que as pessoas são iguais. Sério? Você acha mesmo que o pastor Aldair é igual a você? Sério? Você acha que Tomé era igual a Pedro, Tiago e João em termos de relacionamento com Jesus? Sério? Você acha que tudo é igual? Você acha que Judas tinha o mesmo nível de intimidade que o apóstolo João tinha com Jesus? Sério? Você acha mesmo? Ele via que na vida daqueles três estavam os pilares da igreja. E que a maneira como eles viviam era diferente da maneira que os outros viviam. Por isso eles eram puxados para uma posição de honra diferente dos outros. Não que os outros não fossem importantes, não que Deus não os amasse, mas dentro do reino de Deus existem figuras que ocupam um lugar de honra diferente uns dos outros. Se você tem uma família saudável, você entende que o pai, pelo menos, isso deveria de ser feito. O pai é aquele que é responsável por trazer disciplina sobre os filhos. A mãe, ela tem uma natureza mais de graça, de acolher, de pegar a criança depois que o pai larga o sarrafo. Mas ele tem a figura de lei, de ordem. E quando ele está na casa, ele é o primeiro a ser servido pela esposa, porque ele é o provedor daquela casa. E ele não é só o provedor dessa casa, ele é o pastor daquela casa. O que eu estou querendo dizer, meu irmão, que você, como homem casado, é responsável em pastorear o coração da sua esposa. Shalom. Que você é responsável de trazer visão espiritual para sua família. Que você é responsável de sentar com a sua filha e orientar ela a respeito de sexualidade, de relacionamento com meninos. É diferente o pai. Ele tem uma posição de honra diferente. Eu espero que vocês terminem a mensagem me amando. 1 Pedro 5,5.
Vamos olhar alguns textos bíblicos para você não achar que eu estou inventando. Do mesmo modo, vós mais jovens, sujeitai-vos aos anciãos. Em outras traduções está presbíteros, mas é a mesma coisa. Um presbítero é um ancião, é alguém que exerce governo. Então toda a igreja tem um colegiado de presbíteros, que são os pastores da comunidade. E dentro desse colegiado de presbíteros existe o pai do presbitério. Tem o líder sênior, mas tem uma equipe pastoral. Tem o Efraim, tem o Júnior, o Aldair. O Aldair é o pai. Os outros também exercem autoridade, porque também são anciãos, também são líderes que governam a casa de Deus. E ele está dizendo: vós jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, tendo todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas Ele dá graça aos humildes. Você quer mesmo ser resistido por Deus? Deus resiste o arrogante. Eu não preciso de liderança nenhuma. Eu oro, Deus fala comigo, eu faço o que eu quero. Sério? Talvez por causa disso que a sua vida não está muito legal. Porque Deus está te resistindo. Deus dá graça para o humilde. O humilde senta e fala: oi, pastor, o que eu devo fazer? Oi, pastor, como eu posso servir? Mateus 10, versículo 40 também, um bom texto. Nós devemos ter uma cultura de honra na igreja, de maneira que a honra seja para os lados. Você honra ele, você honra ela, um honrando os outros. E essa cultura de honra, ela vai começar a exalar de maneira que a gente vai começar a honrar até a sociedade. Então existe honra uns pelos outros e existe honra pelo ser humano. Eu honro ela como uma criatura de Deus. Eu não tenho o direito de desrespeitar as pessoas, de ser agressivo com as pessoas. Eu preciso honrar as pessoas, sejam elas cristãs ou não. Eu honro porque ela é uma pessoa que foi criada pelo Deus que eu sirvo. Ela pode não concordar com isso, ela pode não crer no meu Deus, mas eu honro. E isso começa na medida que a gente entende a honra para cima. Quando eu entendo a honra para cima, eu começo a entender a honra para o lado. Quando eu entendo a honra para o lado, nós passamos a ser uma comunidade trinitária, uma comunidade baseada na comunhão da comunidade de amor da Trindade. Se você olha a Trindade, o Pai honra o Filho diz que vem para glorificar o Pai. E quando falam contra o Espírito Santo, ele diz: epa, não, fala mal de mim, do meu amigo não. Na Trindade você vê uma comunidade de honra. Não há quebra de desonra, não há quebra ali. Eles estão sempre honrando uns aos outros. E na medida que a gente entende isso, a comunidade da igreja se torna uma comunidade amorosa. E o mundo vai ser atraído por isso, porque eles vão perceber que nós vivemos como família. Eles vão perceber que quando adolescentes que não têm pai ou que têm uma família desestruturada são acolhidos em nossas comunidades, são educados, são criados, são discipulados, eles vão ver, alguma família vai adotar um adolescente, vai pagar o estudo desse adolescente até a faculdade. E os tios dele que não são crentes vão vir: o que é isso que vocês estão fazendo? Como assim você vai pagar a faculdade do meu sobrinho? Não, porque a gente entende que ele é parte da nossa família. Vida em comunidade tem a ver com cultura de honra. E isso despertou o interesse do mundo pela igreja na igreja do primeiro século, quando eles perceberam que não havia necessitado algum, porque eles conseguiam honrar uns aos outros. Embora essa fosse uma prática da igreja de Jerusalém, depois o apóstolo João ressalta isso.
sobre a necessidade de cuidar uns dos outros, de amar uns aos outros. Mas a gente não vai entender honra para o lado se a gente não entender honra para cima. E esse texto de Mateus 10 fala exatamente sobre isso. Estamos juntos? Amém? Verso 40 diz: quem recebe a mim, quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa. Em algumas traduções, galardão, um presente de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um dos pequeninos, porque é meu discípulo, e em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão ou a sua recompensa. Deixa eu ensinar um princípio para vocês aqui que eu estou aprendendo. Sempre que você encontrar um profeta, sempre que você encontrar algum líder, não só o seu pastor, mas alguém que você percebe que carrega algo genuíno, que é atestado por sua comunidade, honre essa pessoa. Porque se você honra um profeta na qualidade de um profeta, você vai receber o galardão na medida daquele profeta. Se você honra um justo, é um justo, ele não é profeta, é um justo, é um cristão. Se você honra um cristão, você recebe um galardão na medida do justo. Se você honra qualquer um dos pequeninos dando um copo d'água, você recebe um galardão naquela medida. Querem receber muito? Quantos querem receber muito? Vocês têm um pai. Dar copo de água para ele não é suficiente. Porque ele não é um pequenino. Shalom. Eu fui ministrar numa comunidade em Fortaleza. Quando eu acabei a pregação, eram mais ou menos 300 jovens. A galera avançou em cima de mim. Um tirando o relógio, outro botando dinheiro no meu bolso, outro dando camisa. Eu falei, que isso, gente? E eles diziam, a gente quer se conectar com o que você carrega. Tinha menino que vinha com R$1, chorando. Ele falava, pastor, tudo que eu tenho, mas eu quero de alguma forma me conectar com isso que você carrega. Eu quero estar conectado com essa unção. Eu quero ser parte da herança que você tem no Liberdade. Porque eu entendo que se eu invisto em você, eu estou investindo naquilo que você carrega e no que você está fazendo. Eu fiquei assustado, eu nunca tinha visto aquilo. É encarnado neles. Toda a comunidade é assim. Não é só com o pastor deles, eles são assim. Eu fiquei impressionado, chamei esse irmão para ministrar no Liberdade Rica, eu fiquei impactado com aquela realidade. Eu quis saber de mais de perto. E eu falei, como que é isso? Ele, então, você precisa ensinar as pessoas o valor da honra e o valor deles investirem em cuidarem de pessoas que estão em situação de autoridade. E ele me contou uma história que é chocante. Ele começou a igreja debaixo de uma árvore com 5, 10 adolescentes. E ele ia para o sinal pedir dinheiro para o ministério. Ele pedia esmola para sustentar a igreja. E um dia ele encontrou um pai espiritual que disse para ele que ele precisava dar oportunidade das pessoas investirem na vida dele. E ele disse, como? É um monte de adolescente duro. Então, pior do que eu, como que eles vão investir na minha vida? E eu falei, como você conseguiu fazer isso? E ele falou, então, tem a história de um profeta na Bíblia. Ele é antigão, esse profeta. Ele é meio brabo. O nome dele é Elias. Aí ele chegou na casa de uma mulher viúva. Tinha ninguém por ela. E ela ia morrer de fome. Só tinha uma comida só. Só tinha um miojinho. O profeta chegou e falou para a mulher, então, faz para mim. Paz. Está na Bíblia. A viúva morreu? E ele começou a falar que esse pai espiritual dele chamou os discípulos e falou, vocês vão mobiliar a casa do seu pastor.
E o pessoal começou a vender bala e vender coisa, e comprar os móveis, tudo para ele. Hoje, essa comunidade tem vários empresários. E aí você pensa, empresário, você pensa naquele senhor de idade. Você chega lá, é um monte de moleque empresário. Eu quero desafiar você. Existe herança na honra. Você quer romper financeiramente? Existe herança em honra. Dê um copo de água, recebe recompensa no copo de água. Se você quiser uma recompensa maior. Fica a dica. A Aruba está aí. Só estou dando a dica. Não é que eles estão exigindo honra. E é por isso que é eu que estou falando e não ele. Ele não deve exigir honra, mas você deve dar honra. Ele tem o direito de abrir mão de ser honrado, mas você precisa se esforçar para honrar. Da parte dele, ele pode dizer, não, não precisa, irmão. Da sua parte, não, eu quero fazer. As pessoas queriam, não, vou te dar uma carona. Não, eu estou bem, cara, eu vou a pé. Eu estou rejeitando isso, eu não quero. Estou bem. Mas da parte das pessoas, elas tinham que me oferecer a carona. Olá, vocês estão me amando, gente. Eu não estou vendo direito por causa da luz. Deixa eu ver o seu rosto. Eu estou te dando uma chave hoje, tá? Se você pegar essa chave, eu garanto que a sua vida vai mudar. Eu estou te dando uma chave hoje, poderosíssima. Eu não estou falando de bajulação. Eu estou falando de olhar uma pessoa e reconhecer o que ela tem feito, e reconhecer o que ela tem feito por uma galera. Fala, nossa, velho, não tem a ver com ser perfeito, mas olha o que esse cara fez. Olha o que está sendo construído. Agora ele já está liberando um outro pastor para dirigir uma sala de oração. Olha o fruto. Quantos jovens vão ser tocados? Ele libera o outro pastor que poderia estar fazendo um monte de coisa administrativa para cuidar de jovens para a sala de oração. 200 jovens vão começar a encontrar o chamado, a vocação e o destino. E assim vai. Quando tem cultura de honra em um lugar, a vida flui. Destinos são achados, casamentos são curados. Finanças são curadas. Nós vamos começar a honrar as igrejas da cidade que nos perseguem. Eu vi a história que o pastor daí contou do Bill Johnson, que ele ganhou uma oferta. E ele chamou aquele cara, o contador, e falou, eu quero que você dê essa oferta para a igreja que fala mal da gente. Nós vamos começar a sustentar pastores de outras denominações que creem em coisas diferentes da gente. A gente vai começar a alugar prédios para outros pastores começar reuniões que não são vinculados institucionalmente com a gente. A gente vai começar a liberar um fluir de prosperidade que vai curar a terra. A gente vai aprender a andar na honra. Vocês sabem o desafio que eu estou de levantar 250 mil para comprar o prédio do Liberdade, lá da casa de oração. Falei com Deus, Deus, não quero pagar parcelado, eu quero pagar à vista. Eu quero honrar a dona do lugar. Mas por que você vai honrar ela? Porque ela foi criada por Deus. Eu não quero enrolar ela, Deus, eu não quero pagar parcelado. Me dá esse dinheiro. E digo mais, ela pediu 500 mil.
Se eu tenho 500 mil, eu dou 500 mil. Eu ainda dou 100 mil de oferta para ela. Vocês são testemunhas, o vídeo é, se entrar 500 mil, eu vou dar 500 mil para ela. Eu não estou brincando. Eu vou honrar ela. E ela vai ver que o meu Deus é generoso. O meu Deus é extravagante, ninguém dá mais do que Deus. Eu vou abençoar a vida dela. É disso que eu estou falando. É de sair da mediocridade. É de parar de ficar pedindo desconto em loja. É de parar de ficar sonegando os 10% do garçom. Estou falando de parar de ter mentalidade de pobreza. É disso que eu estou falando. Isso repousa quando você começa a honrar as pessoas. Hebreus 13. Fica firme aí, gente, por favor. Estão acostumados vendo eu pregar sobre o fogo. Isso também é fogo. Hebreus 13, 7 diz: lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregam a palavra de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse mês, quantas vezes você ligou para esses dois aqui e perguntou: vocês estão bem? Você está triste, pastor? O que te aflige? Posso te dar um abraço? Quantas vezes nesse mês vocês ligaram e falaram: o que vocês estão precisando? Lembrai-vos de vossos líderes. Eles estão dando, eles estão dando, eles estão dando, eles estão dando, eles estão dando. Se alguém não cuidar deles, eles vão morrer e vocês vão perder os seus líderes. Tem uma estatística de quase 60% de pastores que cometem suicídio, porque entram em esgotamento emocional, arrebentam a família, arrebentam tudo, porque há uma pressão muito grande sobre quem está conduzindo. Lembrai-vos de vossos líderes. Eu conto a dedo, em 15 anos de ministério, às vezes que alguém me ligou para perguntar: você está bem, cara? Está precisando de alguma coisa? Está com conta atrasada? Lembrai-vos de vossos líderes. Eles são seres humanos igualzinho a vocês. Além de lembrar dos líderes, o verso 17 diz o seguinte: obedecei aos vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, com quem há de prestar contas. Eles vão prestar contas a Deus. Mas, por outro lado, vocês precisam prestar contas a eles. Existem duas coisas: existe a obediência e a submissão. A obediência é um fato objetivo que você pode fazer mesmo sem concordar por dentro. A submissão é algo subjetivo, que tem a ver com o seu coração se dobrou a cumprir a missão do outro. Então vocês precisam aprender a obedecer e a submeter. Várias vezes você vai ter que obedecer sem concordar. Mas na medida que você obedece sem concordar, o seu coração começa a ser batizado em submissão e você começa a entender o propósito pelo qual você obedeceu. Lá na frente você entende. Eu tive um irmão que a gente andou um tempo junto e ele é um mentor, ele é um pai nessa geração. E a gente tinha uma reunião mensal em São Paulo. Eu moro no Rio, então todo mês eu tinha que ir para lá, ficar 3 dias numa reunião que na maioria das vezes não era muito legal.
sendo que uma vez por ano tinha uma reunião que era no dia do aniversário do meu filho. Sempre caía no dia 13 de fevereiro. Essa reunião era uma reunião anual de líderes. Todos os anos. Então eu já ligava sorrateiramente para o meu líder. Meu irmão, aniversário do meu filho, será que não dá para aliviar essa? Não. Muda o dia do aniversário dele, ele não vai morrer, faz em outro dia. E o ódio dentro assim. Eu respirava, falava, Maíra, você não acredita que ele falou para fazer. Eu ia lá e obedecia sem concordar. E quando eu estava dentro do avião indo, eu começava a entrar em submissão àquilo que eu tinha feito. Porque a gente fica reclamando que não tem pai, que não tem pai, que não tem pai. Aí quando alguém vai exercer autoridade, a gente foge. Você quer um pai espiritual? Ou você quer manipular o teu pai espiritual? O que você quer? Então eu comecei a aprender o que significa obedecer e o que significa submissão através dessas experiências. Não foram muitas, umas 2 ou 3 vezes. Todo ano mudando o aniversário do Benny. Ele não morreu, ele está uma criança incrível. Está super saudável. O importante é que tenha Minions, Batman ou Capitão América em algum dia. E está tudo bem. Se eu mudasse o aniversário dele para setembro e tivesse Capitão América, tá valendo. E Deus queria me ensinar aquilo. Então, meu querido irmão, ou meu querido jovem irmão, ou minha amiga, não tome decisões sem consultar os seus líderes. Não significa que você tem que perguntar para ele qual é a cor da cueca que você vai usar na lua de mel. Não é isso que eu estou falando. Mas, por exemplo, existem situações da sua vida que afetam o seu futuro e que podem destruir o seu destino. Como, por exemplo, a pessoa que você está desejando se relacionar, que significa um namoro. Isso pode fazer com que você daqui a 3 meses esteja divorciado. Porque o divórcio começa no relacionamento de namoro. E quando você está apaixonado, acontece um fenômeno. Você fica muito burro. Então você precisa de alguém para mostrar para você que você está enganado, porque a natureza do engano é que você está enganado, e quem está enganado não sabe que está, entendeu? Você está prestes a se casar com Satanás, e você não sabe. E tem alguém que está olhando de longe e falando assim, rapaz, mas vai dar errado, hein? Mas não me perguntou. Tinha uma moça, uma jovem, uma filha espiritual. A gente trouxe ela para morar em casa. Ela tinha uma habilidade, um dom. Se apaixonar por canalha 1 vez por semana. Esse era o dom dela. Ela chegava no lugar, ela ligava um radar de como achar canalha. Que ela ia no pior. Aí chegava para mim. Rapaz, eu olhava o cara 5 segundos. Falei assim, não, minha irmã. Que tranqueira é essa? Aí eu falei o seguinte. Todo rapaz que você achar que é o cara, manda vir falar comigo. Eu sou seu pai. Senta na minha sala. E eu vou perguntar para ele. Primeira pergunta que eu faço para um rapaz que quer namorar, Caio. Primeira pergunta. Qual é a sua missão? Você tem que falar em 5 segundos.
Isso não serve. E eu falo, é isso que você vai seguir? O cara que não sabe nem falar qual é a missão de vida dele, ele tem que virar homem. Ele não sabe para onde vai, ele vai te levar para o escuro. Eu falo, rapaz, você precisa ler a Bíblia, jejuar, orar e aprender quem você é em Deus, para depois pensar em meninas. Segunda pergunta que eu falo, quais são as suas aptidões sociais, econômicas e intelectuais? Aí vem o Samango, não tem nem a primeira série, sabe nem ler direito. E a menina com 2 faculdades. Vai dar certo? Pode dar certo, mas para dar errado é 99%. Vai chegar em casa, ela vai falar de medicina, o maluco vai falar do Flamengo. É o Flamengo, né? Flamenguista é assim, né? É o Flamengo. Ô, amor, Flamengo aí, ó, acabou o caô, é o guerreiro aí. Ela falando da incisão, cirurgia que ela fez. Gente, converse com seus líderes antes. Porque você vai só eliminando o problema antes de ter contato com o traste. Entendeu? Por isso que é uma comunidade profética. Porque os pais falam no destino dos filhos. Nós não queremos ver uma comunidade onde o divórcio se torna algo comum. Não quero colocar peso em quem divorciou, mas isso não significa que isso é uma normativa do cristianismo. E se a gente tem pais espirituais, se a gente tem gente falando na vida dos jovens, aconselhando, orientando, trazendo princípios e valores, a gente vai minimizar os problemas. Uma vez uma pessoa chegou para mim, ela estava começando a igreja, na época eu era anarquista mesmo, era aquela anarquia. E eu mesmo assim fiquei revoltado. Ela falou assim, então pastor, eu vou casar. Eu falei, você está aqui todo dia, o mês inteiro, não sei de nada. De repente ela apareceu com um marido. Pensa nisso. A pessoa está aqui 3 anos, aparece, vou casar. Quando? Semana que vem. Rapaz, eu falei para ela, olha, eu acho que vai dar errado, hein? O que aconteceu, gente? 3 meses de casamento, divórcio. Porque quando você está apaixonado, você fica burrão. Você não pensa, você não raciocina. Você não avalia os valores da pessoa. O que ela crê, o que ela pensa, com o que ela gasta o dinheiro, o que ela quer para a vida no futuro. Ela não pensa nisso. Entende? Como que vai conseguir? Então a gente precisa aprender a submeter a nossa vida prática. Outro assunto. Dinheiro. Dinheiro é uma bênção, né, gente, na igreja. Ô, glória. O cara chega para o pastor e fala, oi, pastor, da vida espiritual o senhor cuida, do meu bolso cuido eu, hein? Claro, com certeza. Está totalmente certo. O cara ganha R$2.000, gasta 5. Mas ele está cuidando da vida espiritual dele, do bolso dele. Desordem. Se você não tem saúde financeira, a primeira coisa que arrebenta é teu casamento. Segunda coisa que arrebenta é que você não consegue fazer o reino de Deus avançar através da sua vida. Você pode doar um dinheiro que vai tocar 100 pessoas lá na Índia. Você pode doar toda a construção da casa dos filhos, que vai tocar centenas de crianças nessa cidade. Tudo com seu dinheiro. Dinheiro espiritual. O dinheiro pode libertar nações inteiras. E vocês têm um lugar fértil para fazer isso. Então, como que faz para contribuir bem? Senta com alguém, com o seu líder. Cara, minhas finanças são essas aqui, ó, pastor. Eu ganho X, gasto X. Talvez ele não seja o melhor nessa área, mas ele vai te ajudar.
olha, eu vou botar você em contato com alguém que ele é muito bom em organização de planilha, de entrada e saída, como gastar, como economizar. Isso é paternidade. Paternidade significa que alguém vai entrar na tua vida, meu irmão. Mas você precisa ir atrás. Ele não pode invadir essa área da sua vida. Você tem que chegar e falar aqui, eu estou aqui. Mexe comigo. Pode mexer na minha vida. E nós vamos começar a ver pessoas atingindo 100% do máximo de potencial que elas podem atingir. Talvez você está encralacado em dívida e você é um baita de um empreendedor. Você era alguém que era para estar fazendo riquezas para o reino. Mas você não consegue submeter sua vida a ninguém. Você precisa de alguém que bota o dedo na tua cara, que te circuncida, que corta a tua carne, que diz não, não vai lá. Você precisa de alguém que fale para você o seguinte: você precisa ter compromisso com a agenda da igreja. Se a sua vida não gira ao redor da agenda da igreja, você não tem aliança com essa comunidade. Shalom. Fiquem bem. Submissão e obediência. Amém? Amém, gente? Amém, pessoal? Graças a Deus pelo amém. Para a gente terminar, eu só quero deixar o que eu acredito que é autoridade espiritual. São só alguns tópicos. O que significa autoridade na minha ótica, daquilo que eu entendo na Bíblia? Em primeiro lugar, a autoridade é a extensão do próprio Deus. Então, toda autoridade que tem na terra é uma extensão de Deus. Deus delegou a alguém. Seja essa autoridade política, seja essa autoridade dono do pipoqueiro, seja essa autoridade o cara que trabalha no guichê do cinema. Meu amigo Arlindo, já esteve aqui, né, o Arlindo? Ele foi no cinema, e aí chegou no cinema, ele comprou um monte de coisa para comer, e tinha uma regra no cinema, que não pode entrar com comida se não for comprada dentro do próprio cinema. Essa regra é boa, gente? Lógico que não, muito ruim. Tudo que vem de cinema, um pacotinho de pipoca, R$20. E ele ficou argumentando com o cara lá de entrar. Não, cara, deixa eu entrar, eu boto na mochila. Malandragem carioca, né? Eu boto aqui na mochila, não sei o que, tá tranquilo, pá. E eu, cara, cara, não dá, o chefe falou que não dá, não sei o que, vai me prejudicar. Aí o cara até falou assim, mas se tu entrar escondido, não sei o que e tal. Aí de repente o Espírito Santo falou com ele: você está quebrando a autoridade desse rapaz. Nesse lugar aqui, ele é a autoridade. E você está fazendo ele quebrar a autoridade do chefe dele. E você está vindo contra a minha própria pessoa, porque eu instituí ele nesse lugar. Quando você vai contra a autoridade, você vai contra o próprio Deus. Não fique rindo de pessoas que fazem piada contra políticos. Piadinha contra Dilma, piada imoral. Primeiro, ela é uma senhora. Segundo, ela era a mulher que Deus tinha colocado em autoridade na nação. Você não precisa concordar com a política do PT. Eu não concordo com a política do PT. Eu não sou de esquerda, eu não sou Karl Marx, eu não sou comunista, eu não sou nada disso. Também não sou coxinha, não sou coxinha. Eu sou do reino de Deus. Esse é meu partido. Você não precisa concordar, mas você não precisa desonrar. Você precisa ter respeito com os mais velhos. E ela é uma autoridade. Faz sentido para você isso? A autoridade espiritual é uma extensão de Deus. Mas a autoridade também está ligada à espiritualidade. Deus é espírito. E Deus é um ser espiritual. E ninguém é mais espiritual do que Deus. Então a autoridade está ligada com espiritualidade. Quando os discípulos chegaram em Mateus 10:35 e falaram: deixa eu me assentar uma à direita e outra à sua esquerda. O que eles queriam? Uma posição de autoridade. Mas a autoridade não tem a ver com posição. Pode ter posição, mas nem toda posição significa que você tem autoridade. Deus tem uma posição, ele é alto e exaltado. Por que ele tem uma posição? Porque ele é espiritual.
Quem ele é faz ele ter a posição, e não ter posição faz ser quem ele é. Quem Deus é? Um ser santo e espiritual. Não há ninguém como ele. E isso coloca ele numa posição alta e exaltada. E o que os discípulos estão falando, eu quero ter uma posição no reino, eu quero ter um lugar de autoridade, eu quero ficar à sua direita, quero ficar à sua esquerda. E aí o que ele diz? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem participar da mesma morte que eu vou participar? Porque o nível de autoridade que vocês vão ter tem a ver com o nível de cruz que vocês vão carregar. O tanto de obediência que a pessoa tem a Deus e o tanto de entrega que ela tem em carregar a cruz de Cristo, coloca ela numa posição de espiritualidade elevada. Você acha que dentro de uma massa de 100 pessoas, todo mundo está obedecendo a Deus de forma radical? Será que não existem níveis de pessoas que obedeceram mais do que as outras e que sofreram e que abriram mão e que se entregaram em uma vida com Deus mais do que as outras? Quando isso acontece, significa que por causa da espiritualidade da pessoa, ela é elevada em uma posição de autoridade. Então, autoridade, em primeiro lugar, tem a ver com ser espiritual. E na medida que você cresce espiritualmente, o Senhor te posiciona. Na medida que você aprende a ser obediente, negar a si mesmo. Quantos sacrifícios? Quantas vezes abriu mão de tempo com família, tempo com filho? Quantas vezes abriu mão de propostas, de ganhar dinheiro? E foi obediente. Segundo lugar, a autoridade tem a ver com vida. João 1,4 diz, a vida está nele. A vida era a luz dos homens. Ele é o gerador de vida. A palavra Abba significa fonte de vida. Pai significa aquele que gera a vida. Porque uma criança precisa se submeter ao pai. Eu tenho uma filhinha, Maria. Ela tem 1 ano. Imagina se eu largo a Maria 6 meses em casa sozinha. Quantos acham que ela ia sobreviver? Ela está aprendendo a andar agora. Por que a Maria deve submissão ao pai? Porque o pai gerou vida. E o pai nutre vida. Eu sou o cara que é o banhador oficial da casa. Minha esposa pode estar, aí ela está falando, né? Está falando que eu sou, né, amor? Eu sou. Eu dou banho nos meus filhos todos os dias. No Benjamin há 4 anos, agora na Maria. Eu que dou banho. Eu acordo todo dia de manhã e eu faço o leite da minha filha. Eu cuido deles. Todo dia de manhã eu tiro 20 a 30 minutos para brincar com meu menino. Minha vida é uma loucura, eu quase não fico em casa, mas 30 minutos é dele. É pouco? É, mas ele fica amarradão. Eu pego o meu menino, de tempo em tempo, e a gente tem o Dia dos Homens. E eu levo ele num restaurante que ele gosta, o Outback. Ele gosta do pãozinho australiano e do peixinho. E sai só eu e ele. A gente vai almoçar junto e andar no carro do Batman. Por que ele me deve submissão? Eu cuido dele. Eu não só gerei ele, mas eu sou alguém que mantém ele vivo e saudável. Eu estou presente na vida do meu menino. A autoridade tem a ver com aquele que dá vida e nutre vida. Em terceiro lugar, a autoridade é doação. Eu fui pastor 8 anos numa igreja. Estou voltando a ser pastor de novo agora, porque estou plantando uma nova igreja, uma nova aventura. E uma coisa que acontece com a gente é o seguinte. Às vezes eu chegava em reuniões, sábado, reunião de ensino, sábado ou domingo. Reunião era domingo às 6 horas. E eu olhava para a congregação, faltava 15 pessoas. E aí eu perguntava assim, rapaz, cadê o pessoal? Não veio? Ah, foram para a região dos lagos, para a praia. Entendi. Claro. Eu nunca tive direito de faltar. E eu falava para os irmãos, para os outros líderes, eu não posso fazer isso.
Eu não posso decidir, vou faltar domingo. Pode? Não. Eu me dou mais do que os outros. Ele não pode simplesmente decidir ficar em casa vendo filme debaixo do edredom. Ah, não vou hoje não, não quero. Por quê? Não estou afim. Você já viu que você faz isso? Não vou não estou afim. É por isso que você não tem a autoridade que ele tem. Porque tem alguém que está se doando mais do que você. Ele está aqui comigo em todas as pregações, desde o dia que eu cheguei. Tem gente que se doa mais do que as outras. E isso vai te colocar em posição de autoridade. Não é só ele, mas outros líderes que vão surgindo, que vão se doando, também Deus vai posicionar. Deus vai dar uma voz, Deus vai dar influência. Claro que sempre submisso a ele, mas Deus vai dar uma voz, Deus vai dar uma influência. Daqui a pouco ele pode recuar e fazer outras coisas extralocais. Porque outros líderes estão surgindo, estão pastoreando a igreja, e ele pode se focar em apenas pastorear os líderes, enquanto ele volta a viajar pelo Brasil e pelas nações da terra. Alguém se doa mais do que o outro. E por último, toda autoridade é dada para servir o outro. A autoridade não é dada para chicotear as pessoas. A autoridade é me dada para te empoderar e fazer com que você vá 10 vezes mais longe do que eu fui. O grande prazer de um pai espiritual é olhar para o filho e falar: rapaz, ele prega mais do que eu. Eu fiz um bom trabalho. Esse cara está curando os doentes, expulsando os demônios. Cara, ele está aí nas nações, ele está fundamentando igrejas. Cara, ele se tornou um baita de um teólogo, ele é melhor do que eu. A autoridade é dada para servir. Por isso que a gente mexe na vida das pessoas. Não, cara, não faz isso. Cara, não é o melhor caminho. Cara, faz isso aqui, vai. Porque a gente quer que as pessoas cresçam. Já viu? O Senhor é meu pastor. Senhor, o Quírios. O dono da sua vida, o Quírios, o Senhor, Yahweh. Ele é o seu pastor. E ele vai te guiar em pastos verdejantes. Ele é uma autoridade, mas ele é uma autoridade terapêutica. Ele cuida das suas emoções. Ele te coloca para cima. Ele diz não quando tem que dizer não. Ele te aponta o caminho. Ele está te levando a águas tranquilas. Mas ele é uma autoridade, ele é o Senhor. Mas a autoridade dada a ele foi dada para fazer com que as pessoas caminhem no seu destino. Cada um de vocês aqui tem um destino preparado por Deus, mas vocês nunca entrarão no destino que o Senhor tem, enquanto vocês não se conectarem com a unção de um pai. Eliseu andou perto de Elias e ele disse: eu quero o dobro do teu espírito. E Elias disse: se você estiver junto comigo, quando eu for levado aos céus, você vai receber isso. E a cada cidade que Elias dizia: Eliseu, fica aí que eu vou até Gilgal. E ele dizia: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. 50 dos filhos dos profetas apareciam e falavam: Eliseu, relaxa, para de andar atrás do pai, para de andar atrás de Elias, para de andar, não vai não. Ele dizia: tão certo como vive o Senhor, vou andar perto de você. E quando ele vai para a última cidade, ele diz: meu pai, e Elias é tomado. E o manto cai sobre ele. Elias operou 18 milagres, Eliseu 28. Até os ossos de Eliseu ressuscitavam mortos. Ele ganhou o dobro. Isso é a unção da primogenitura. Era uma herança que era dada ao primogênito. Nós olhamos a história de Jacó e Esaú. A gente malha Jacó, diz ele é enganador. A questão não é que Jacó é enganador. A questão é que Esaú abriu mão da primogenitura. Ele abriu mão da herança do pai. E Jacó amava a herança. E a unção da primogenitura era uma herança dada em dobro para o filho mais velho, para que ele se tornasse o líder da casa, para que ele se tornasse provedor.
Há uma unção dobrada sobre ele que pode cair sobre os filhos e você vai se tornar alguém que vai prover para os outros irmãos. É uma herança, é um legado. E você precisa aprender a servir a visão de outros. Você precisa aprender a carregar a mala, a limpar a casa. Você precisa aprender a construir aquilo que o seu líder está construindo. Não tem cabimento ficar fazendo apelo para ajudar na casa dos filhos. Vocês precisam servir a visão deles. Se vocês querem uma herança, se vocês querem um futuro, se vocês querem aquilo que Deus tem para vocês, primeiro sirva a visão de outros. E quando vocês fazem isso, vocês estão investindo na própria herança de vocês. Da mesma forma, quando um filho de um empresário investe naquela empresa, ele vai ser o maior beneficiado no futuro. Ele vai ser o herdeiro de tudo aquilo que ele ajudou a construir. Vocês podem construir juntos. E aqueles que constroem e colocam a mão primeiro, serão os primeiros a serem honrados na colheita. Eu oro pelo espírito de Elias caindo nesse lugar, Senhor. Que haja arrependimento no coração. Que haja reconciliação entre pai e filho, entre filhos e pai. Isso começa na tua casa. Talvez você tenha desonrado a sua esposa. Talvez você está desonrando o seu marido. Talvez você tenha desrespeitado a autoridade dele. Talvez você tenha provocado a ira nos seus filhos. Começa na sua casa também. Mas eu garanto para você que quando você entender a honra para cima, vai começar a afetar a sua casa. Eu amo a minha esposa, muito. Mas depois que eu comecei a entender esse princípio, eu sinto que alguma coisa aconteceu dentro de mim. Alguma coisa está me fazendo ver ela de um jeito diferente. Isso vai afetar o teu casamento. Eu não tenho casamento perfeito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu estou vivendo restauração. Comece a honrar e a investir na visão desse lugar. Seja extravagante e violento nisso. Tem uma coisa linda que acontece aqui. Quando eu olho esses músicos tocando, eu fico impressionado. Você acha que isso tem em todo lugar do Brasil? Eu viajo bem. Não é em todo lugar, não. Vocês têm um lugar maravilhoso para congregar. Não é perfeito, eu sei. Tenho certeza, se eu ficar aqui 3 meses, vou ver um monte de defeito. Não tem nada a ver com ser perfeito. Tem a ver com aquilo que Deus tem depositado sobre esse lugar. Sempre vai ter defeito. Eu quero convidar vocês nessa noite a comprar a visão. Comprem a visão, vistam a camisa. E comecem a cuidar do seu pastor. Ah, a gente já cuida, eu acredito. Mas pode cuidar bem melhor. Pode, eu sei que pode. Quero orar, fique de pé.
Cadê o pessoal da música? Vocês têm uma pastora incrível. Ela é uma líder extremamente capacitada e, ao mesmo tempo, um dos corações mais humildes que eu já conheci. Vocês precisam cuidar dela. Né, amor? Vocês precisam cuidar dela. Vocês têm líderes incríveis. Eu quero que você fique à vontade para abençoar a vida deles. Nós vamos orar agora. Se você quer sair do seu lugar, dar um abraço, orar, pedir perdão, vamos lá. Fique em paz agora e faça isso.